O capitão Rogério era um homem que o oceano parecia ter moldado à sua imagem e semelhança. Veterano de incontáveis viagens, sua fama o precedia em cada porto que atracava. Diziam que ele podia sentir a aproximação de uma tempestade pelo cheiro do ar ou pelo sussurro das ondas contra o casco do navio. Sua figura imponente era um símbolo de autoridade, ombros largos, pele queimada pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. Rogério era mais que um líder, era uma lenda entre marinheiros, o tipo de homem que enfrentava furacões de peito aberto, um cigarro desgastado entre os lábios e um brilho de desafio nos olhos. Para ele, o mar não era um inimigo, mas um velho amigo cuja fúria ele aprendia a respeitar e a prever com precisão quase sobrenatural. A tripulação do Águia dos Mares, seu robusto cargueiro de madeira e ferro, era composta por homens endurecidos pela vida nas águas salgadas. Cada um deles carregava histórias gravadas nas rugas e cicatrizes, e todos partilhavam a mesma lealdade inabalável ao capitão. Quando ele dava uma ordem, não havia espaço para dúvidas. Sabiam que Rogério guiava não apenas com experiência, mas com uma conexão quase mística com as profundezas que desafiavam a lógica. Em uma noite especialmente pesada, a calmaria rotineira do Atlântico Sul cedeu lugar a um presságio inquietante. O céu, antes pontilhado por estrelas que eram o mapa do capitão, tornou-se uma abóbada negra e impenetrável. Uma neblina espessa e fantasmagórica emergiu como se tivesse sido convocada pelo próprio oceano. Os homens começaram a cochichar entre si, suas vozes abafadas pelo som das ondas que lambiam o casco com uma persistência sombria. Rogério, no entanto, manteve-se firme na ponte de comando, os olhos atentos ao horizonte que parecia se desvanecer. Ele sabia que algo não estava certo. A bússola girava de forma errática, como se também estivesse presa em algum feitiço da noite. O cheiro da névoa era diferente, carregado de uma umidade metálica que parecia pesar no peito de todos a bordo. A respiração dos marinheiros tornou-se quase audível no silêncio opressor. Então, surgindo das profundezas do véu branco, uma silhueta apareceu à distância. Era uma embarcação. À deriva, balançava de forma irregular, como um corpo morto lançado à mercê das correntes. Suas velas esfarrapadas balançavam inutilmente, e sua madeira parecia escurecida, desgastada por algo mais do que o tempo. Os homens correram para a murada, seus rostos uma mistura de curiosidade e temor. Alguns murmuraram orações, outros apenas observavam em um silêncio carregado de pressentimento. Rogério estreitou os olhos. Não era apenas o abandono da embarcação que o preocupava, havia algo mais. Algo nos contornos daquela nave que parecia errado, antinatural, como se ela não pertencesse àquele mundo. Ele sentiu um arrepio correr por sua espinha, mas não demonstrou. Seu semblante era de aço, mesmo quando sua intuição, tão confiável quanto o norte na bússola, lhe dizia que haviam cruzado um limiar invisível naquela noite. A visão era verdadeiramente perturbadora, como se o próprio oceano tivesse rejeitado aquela embarcação amaldiçoada. O navio negro parecia mais um cadáver do que um meio de transporte, com o casco encoberto por uma camada espessa de algas marinhas, moluscos e crostas calcárias. O cheiro de sal impregnado nas madeiras desgastadas era quase sufocante, carregando um peso de decadência que parecia ecoar o próprio tempo. As velas rasgadas balançavam erraticamente, como se uma força invisível soprasse nelas, mas o vento ao redor estava quieto, parado. O casco, que poderia ter sido imponente em tempos remotos, agora era um painel de histórias esquecidas. Gravuras quase apagadas cobriam a madeira, e apesar de estarem corroídas pelo sal e pelo tempo, sua essência era inegável. Eram símbolos antigos, enigmáticos, que pareciam zigue-zaguear entre o belo e o ameaçador. Alguns tripulantes acharam que eram apenas adornos decorativos destruídos pelos anos. Outros, mais atentos, não conseguiram ignorar o desconforto que esses entalhes provocavam, como se escondessem segredos ancestrais. Quando a tripulação, liderada por Rogério, decidiu explorar o convés,
O silêncio foi quebrado apenas pelo som dos passos rangendo contra a madeira molhada e apodrecida. A bordo, o que encontraram confirmou seus piores pressentimentos. Espalhados pelo convés, os corpos mumificados pareciam guardiões involuntários daquele navio sombrio. Enrijecidos pela ação do tempo e do sal, estavam congelados em poses bizarras, como se no momento de suas mortes tivessem sido tomados por um terror indescritível. Os olhos de alguns estavam ainda abertos, secos e profundos, mas carregando um grito silencioso que ecoava no silêncio mortal do ambiente. As bocas abertas, congeladas em expressões de agonia, pareciam sussurrar histórias perdidas ao vento. No porão, a atmosfera tornou-se ainda mais sufocante. O cheiro de madeira podre misturava-se com um odor estranho, metálico, que parecia penetrar nas narinas e agarrar-se à pele. A luz fraca das lanternas da tripulação lançava sombras longas nas paredes escurecidas por mofo e maresia. Foi lá que encontraram a peça central daquele mistério, uma caixa de madeira escura, grande o suficiente para precisar de 2 pessoas para carregá-la. Correntes grossas, enferrujadas, envolviam o objeto como uma barreira desesperada, sugerindo que algo dentro precisava ser mantido preso. A superfície da caixa era um espetáculo inquietante por si só. Símbolos esotéricos, intricados e cuidadosamente gravados, adornavam cada lado. Não eram formas familiares, não pertenciam a nenhuma cultura ou religião conhecida. Quando as lanternas iluminavam os entalhes, as sombras criadas pareciam se mover, como se os desenhos estivessem vivos, pulsando com uma energia invisível. Os homens hesitaram, sentindo uma sensação de desconforto palpável que parecia emanar da própria caixa, como se ela estivesse observando cada um deles. João, o imediato, foi o primeiro a romper o silêncio. Ele era um homem forte e corajoso, mas sua fé em superstições e lendas do mar era inabalável. Capitão, isso aqui não é coisa de homem nenhum. É um presságio, um aviso. Devemos sair daqui agora e deixar essa maldita coisa onde está. Sua voz tremia, mas era carregada de uma convicção sincera. Outros tripulantes murmuraram em concordância, enquanto olhavam para Rogério com expressões de expectativa e medo. Mas o capitão Rogério, embora respeitasse o temor de seus homens, era movido por algo que não conseguia controlar, uma combinação perigosa de curiosidade e ambição. Havia algo naquela caixa que parecia chamá-lo, algo que ele sentia que precisava desvendar, mesmo que fosse contra toda lógica ou prudência. Seu olhar endureceu, e sua voz, carregada de autoridade, cortou o ar como uma lâmina. Abram a caixa. Se há algo lá dentro que o mar tentou esconder, será nosso dever descobrir. Os homens hesitaram, mas ninguém ousava desobedecer a Rogério. As correntes foram removidas com esforço, os elos enferrujados estalando sob a tensão. A caixa parecia mais pesada a cada movimento, como se resistisse à sua abertura. Quando finalmente foi erguida, o silêncio na sala tornou-se absoluto. Dentro, algo aguardava. Algo que mudaria o curso de suas vidas para sempre. E no instante em que a tampa foi aberta, um som sutil, um suspiro, talvez, escapou do interior, como se o próprio ar tivesse aguardado séculos por liberdade. Ao romperem as correntes enferrujadas que envolviam a misteriosa caixa, cada elo estalando como um último grito de resistência, a tripulação hesitou. O ambiente parecia se tornar mais pesado, como se o próprio porão estivesse prendendo a respiração em antecipação. Rogério, sempre determinado, ergueu a tampa, mas no instante em que o fez, uma força sobrenatural tomou conta do ambiente. Um vento gélido emergiu do interior da caixa, varrendo o porão com uma intensidade antinatural. Era um frio que não apenas cortava a pele, mas parecia infiltrar-se nos ossos, carregado de algo primordial e hostil. As lanternas tremularam violentamente, e algumas se apagaram, mergulhando partes do espaço em escuridão total. Um som preencheu o ar, um sussurro que rapidamente cresceu em volume e se transformou em um coro estridente. Eram vozes,
muitas vozes, sussurrando e gritando ao mesmo tempo, falando em uma língua antiga que nenhum dos presentes podia compreender. Cada palavra parecia carregar um peso, um eco que reverberava na mente de quem a ouvia. Dentro da caixa, o conteúdo finalmente foi revelado. Um livro antigo, grande e intimidante, encadernado em couro que exalava um odor metálico e acre. O material parecia pele humana, desgastada pelo tempo e marcada por cicatrizes. As bordas estavam enegrecidas, como se tivessem sido queimadas, e suas páginas, manchadas de sangue seco, pareciam gritar histórias de um passado sombrio. Sob a luz trêmula, as inscrições e os desenhos macabros nas páginas pareciam ganhar vida. Os olhos de Rogério e da tripulação não podiam evitar seguirem os contornos que, estranhamente, se moviam e se transformavam conforme eram observados. Eram figuras grotescas, criaturas deformadas, rituais obscuros, e algo que parecia um mapa, ou talvez um portal. Enquanto os homens permaneciam imóveis, divididos entre o fascínio e o terror, o navio começou a reagir. As luzes a bordo piscavam freneticamente, como se fossem reflexos do medo coletivo que tomava conta da tripulação. O chão rangia sob seus pés, mas o som era diferente, mais profundo, como um gemido ou um grito abafado. O próprio navio parecia estar despertando, ganhando uma vida perversa que ia além de qualquer entendimento humano. Então, das sombras espessas que preenchiam o porão, algo se moveu. No início, era apenas uma presença, um peso no ar que todos sentiram antes mesmo de ver. Em seguida, uma figura começou a tomar forma. Ela se erguia, quase como se estivesse sendo esculpida pela própria escuridão. Alta e imponente, seu corpo era amorfo, uma massa de trevas em constante mudança, que parecia moldar-se em formas indistintas, como se algo lutasse para tomar um formato definido. Seus olhos, dois orbes brilhantes como brasas, perfuraram a escuridão com uma intensidade que congelou cada homem no lugar. A criatura flutuava, seu movimento quase etéreo, mas sua presença era esmagadora, sugando todo o ar ao redor e deixando a tripulação sufocada, como se estivessem no fundo do mar. O silêncio que se seguiu era ainda mais opressor do que os gritos. O som dos corações acelerados dos marinheiros preenchia o espaço, enquanto a criatura avançava lentamente, como se examinasse cada um deles. Rogério, mesmo em sua coragem obstinada, sentiu o peso daquela presença como uma marreta contra sua alma. Seus joelhos quase cederam, mas ele se forçou a ficar de pé. Ele sabia que não podiam fugir, e, em seu íntimo, uma dúvida cruel se instalava. O que tinham libertado, e como poderiam sobreviver ao que estava por vir? A sombra avançou com uma intenção inegável, movendo-se pelo convés como um predador faminto que havia esperado séculos por sua próxima refeição. Seu movimento era fluido e implacável, um manto de escuridão que se arrastava, envolvendo tudo no caminho. O primeiro marinheiro a ser tocado pela entidade soltou um grito que não parecia humano, um som distorcido pela dor e pelo terror. Seu corpo convulsionou, endurecendo em um instante, enquanto a vida era arrancada dele de forma grotesca. Quando a sombra recuou, restou apenas uma casca vazia, rígida como pedra, com os olhos fixos em um ponto invisível, cheios de pavor congelado. A criatura não apenas matava, ela consumia. O ar ao redor dela parecia vibrar com a energia do medo que extraía de suas vítimas. Para cada homem que caía, a escuridão ao seu redor se tornava mais densa, mais pesada, como se a própria entidade se alimentasse da essência daqueles que destruía. Alguns dos marinheiros tentaram fugir, correndo em direção às escotilhas ou às cordas de escape, mas seus esforços foram inúteis. De repente, eles eram detidos, como se mãos invisíveis os alcançassem. Tentáculos feitos da própria escuridão emergiam das sombras, movendo-se com uma precisão aterradora, envolvendo-se em torno de suas pernas e braços. O som dos gritos, misturado ao ranger das tábuas do navio, ecoava como uma sinfonia de desespero. Um por um, os homens eram arrastados para o coração da escuridão,
seus gritos desaparecendo em um silêncio sufocante. Rogério, sempre o destemido líder, agora se via diante de algo que desafiava toda a lógica e coragem que ele possuía. Mas o desespero também pode ser uma arma. Ele agarrou uma tocha com mãos trêmulas, os olhos fixos na criatura. Vocês não vão tomar meu navio, malditos! Gritou, sua voz ressoando com uma mistura de raiva e loucura. Com um grito gutural, ele investiu contra a entidade, a chama tremulando em sua mão como a última fagulha de esperança contra uma noite interminável. A luz da tocha encontrou a sombra, e por um breve instante, parecia que Rogério havia conseguido algo. A criatura recuou ligeiramente, como se a chama tivesse lhe causado algum desconforto. As bordas da sombra ondularam, e um som profundo, quase como um rugido abafado, reverberou no porão. Vamos, sua maldita! Rogério rosnou, avançando novamente, balançando a tocha com fúria. Mas sua vitória foi efêmera. A sombra se reorganizou, envolvendo-se em torno de si mesma como uma onda antes de um tsunami. Em um movimento súbito e fluido, ela investiu contra o capitão, envolvendo-o completamente. Rogério foi levantado do chão, seu corpo suspenso no ar como um boneco de pano. Ele lutou, chutou, mas seus movimentos tornaram-se cada vez mais fracos, como se algo estivesse drenando sua energia, sua essência. Seus gritos de agonia ecoaram pelo porão, cada nota carregada de dor e medo primordiais. A sombra parecia saborear cada momento, crescendo, expandindo-se, tornando-se ainda mais massiva e opressiva. A tripulação restante, aqueles poucos que ainda não haviam sido consumidos, observava impotente enquanto seu capitão, o homem que eles acreditavam ser invencível, era reduzido a um símbolo de sua própria vulnerabilidade. Quando o grito final de Rogério cessou, um silêncio absoluto tomou conta do espaço. Ele foi deixado cair no chão, seu corpo mole e inerte, enquanto a criatura pairava, agora ainda mais poderosa, sua presença transformando o navio em uma prisão de puro terror. Os que ainda permaneciam vivos sabiam, naquele momento, que estavam completamente à mercê daquela força implacável. E a noite, com seu abraço opressor, parecia estar apenas começando. O caos a bordo atingiu um clímax que parecia impossível de suportar. Gritos, ruídos do navio gemendo, e o som dos corpos sendo arrastados para a escuridão formavam uma sinfonia aterradora. Mas, então, como se um comando invisível tivesse sido dado, tudo cessou. Um silêncio profundo e antinatural tomou conta do navio, sufocando qualquer vestígio de vida. A respiração dos poucos marinheiros restantes ficou presa em seus peitos, enquanto seus olhos buscavam desesperadamente alguma explicação no vazio à sua volta. A entidade, agora completamente fundida ao navio, começou a se dissolver nas brumas densas que haviam surgido desde o início da tragédia. Não era apenas o navio que desaparecia, era como se ele estivesse sendo consumido por outra dimensão, tragado para um lugar onde a luz e o som não podiam alcançar. Os marinheiros que ainda viviam, paralisados de puro terror, foram engolidos um por um pela escuridão que se espalhava como um manto, apagando qualquer vestígio de sua existência. Suas expressões aterrorizadas ficaram congeladas no vazio, testemunhas de um destino que nunca seria conhecido por aqueles que ficariam para contar histórias. Do lado de fora, o Águia dos Mares e sua tripulação foram consumidos até o último pedaço de madeira, até o último suspiro. Restou apenas a bruma, flutuando silenciosa e impenetrável sobre as águas do Atlântico Sul, como um túmulo invisível. No horizonte, não havia mais vestígio da embarcação que outrora desafiara tempestades e comandará os mares. Meses depois, longe do local onde a tragédia ocorreu, pescadores de uma vila costeira encontraram algo estranho. Flutuando nas correntes, pedaços de madeira carbonizada emergiam do nada. As tábuas, chamuscadas, ainda carregavam entalhes dos mesmos símbolos esotéricos que haviam adornado a caixa amaldiçoada. Os pescadores, supersticiosos por natureza, não ousaram tocar nos destroços por muito tempo.
Alguns se ajoelharam e rezaram, outros apenas desviaram o olhar, murmurando orações e pedidos de proteção. Histórias começaram a circular pela vila. Algumas pessoas, que juravam passar noites inteiras no silêncio da costa, afirmavam ouvir vozes carregadas pelo vento. Não eram vozes comuns, mas sussurros agonizantes, chamando por ajuda em línguas desconhecidas e guturais. Eles ainda estão lá, diziam alguns, presos no vazio, condenados pela própria curiosidade. Outros relatavam sonhos perturbadores, em que uma embarcação negra surgia em meio à neblina, com figuras esqueléticas acenando para eles, seus olhos vazios brilhando com um pedido silencioso de socorro. Os pescadores nunca ousaram discutir os símbolos ou o que tinham ouvido com forasteiros. Entre eles, surgiu um acordo implícito: o mar guardava seus segredos, e este era um que jamais deveria ser desafiado novamente. Assim, o Águia dos Mares tornou-se uma lenda local, uma história sussurrada em noites de tempestade, com um aviso claro: nunca abra o que o mar deseja manter fechado, pois algumas coisas não pertencem ao mundo dos vivos. E o oceano, vasto e insondável, parecia rir em silêncio, escondendo os mistérios que ele apenas empresta aos curiosos, para depois cobrar seu preço. As águas daquela rota tornaram-se um território de temor e superstição, evitadas até pelos navegadores mais experientes. Marujos de diferentes partes do mundo começaram a compartilhar histórias sombrias, todas convergindo para o mesmo relato assustador: um navio negro que surgia das brumas em noites sem lua. Ele não navegava como embarcações comuns, mas parecia flutuar sobre as águas, envolto por uma luz fantasmagórica que pulsava, como se o próprio barco respirasse. Sua aparição era sempre acompanhada por um silêncio mortal, seguido por um frio sobrenatural que fazia até os ventos mais fortes cessarem. Aqueles que afirmavam ter avistado o navio juravam que ele trazia algo mais do que uma presença física. Um peso opressivo tomava conta do ar, tornando impossível respirar ou pensar com clareza. Diziam que as velas rasgadas balançavam mesmo na ausência de vento e que as gravuras do casco reluziam como brasa viva, refletindo símbolos que pareciam se mexer quando ninguém olhava diretamente. Um som, como um lamento distante, muitas vezes acompanhava sua aparição, um sussurro que não era ouvido pelos ouvidos, mas sentido no fundo da alma. Os poucos que escaparam dessas águas, ou assim alegavam, nunca eram os mesmos. Seus relatos, cheios de terror e incoerência, afirmavam que aqueles que cruzavam o caminho do navio fantasma de Abaddon eram marcados por algo invisível. Alguns desapareciam pouco tempo depois de voltar para a terra firme. Outros, atormentados por pesadelos incessantes, enlouqueciam e terminavam suas vidas murmurando em línguas desconhecidas. Hoje, o nome navio fantasma de Abaddon é sussurrado nas tavernas e nos portos, sempre em tons baixos, como se pronunciá-lo em voz alta pudesse atrair sua ira. Os marinheiros veteranos evitam até mesmo traçar rotas próximas àquela área, preferindo desafiar tempestades a encarar as águas amaldiçoadas. Aqueles poucos que ousam se aventurar por lá retornam com histórias ainda mais perturbadoras. Falam de ventos gélidos que surgem do nada, trazendo o cheiro acre de madeira queimada e maresia. Relatam sombras movendo-se no horizonte, dançando como espectros, e, às vezes, de um único grito que atravessa a noite, rasgando o silêncio como uma lâmina. Esse grito, dizem, não é apenas um aviso, é uma promessa. Uma lembrança de que o mar, tão vasto e insondável, nunca esquece os que ousam desafiar seus segredos mais sombrios. Nas noites mais escuras, quando as estrelas desaparecem e o mundo parece cair em silêncio absoluto, alguns acreditam ouvir o som de remos cortando a água. É o aviso do retorno do navio fantasma de Abaddon, lembrando a todos que o oceano guarda seus mortos, e que, às vezes, eles ainda navegam. Júlio era um jovem marinheiro de 22 anos, com olhos castanhos profundos que pareciam guardar reflexos do próprio mar, e cabelos castanhos eternamente desalinhados pela brisa salgada do oceano.
Nascido em uma vila costeira no sul da Espanha, ele cresceu com o cheiro de sal impregnado na pele e os ecos das ondas quebrando nas falésias ao redor. Filho de uma longa linhagem de pescadores, Júlio passará a infância ouvindo seu avô contar histórias de monstros marinhos, sereias traiçoeiras e navios amaldiçoados que desapareciam nas profundezas do oceano. Embora se encantasse com os relatos, sempre os encarara como fantasias destinadas a distrair jovens sonhadores durante noites silenciosas de pesca. Agora, a bordo do Aurora Borealis, um robusto barco pesqueiro que parecia carregar décadas de batalhas contra o mar em cada ranhura de sua madeira desgastada, Júlio encarava sua primeira grande viagem ao Mar do Norte. A excitação em seu peito era quase palpável, mas vinha acompanhada do peso da responsabilidade. Finalmente, ele deixaria para trás a segurança da costa conhecida para enfrentar águas mais traiçoeiras, com sorte, provar a si mesmo e a sua família que estava pronto para seguir a tradição. O Aurora era uma embarcação singular. Seus cascos, embora desgastados pelo tempo, pareciam inabaláveis, como um gigante cansado que continuava firme contra o oceano. Cada canto do barco tinha uma história. O mastro principal ainda exibia marcas de uma tempestade violenta de anos atrás, e o convés rangia como se sussurrasse segredos antigos. Júlio sentia uma estranha reverência pelo navio, quase como se ele estivesse vivo, pulsando com a energia de todos os que já haviam navegado em suas águas. Na terceira noite da expedição, o silêncio do mar era interrompido apenas pelo ronronar constante dos motores do Aurora. Júlio estava no convés, verificando as redes sob o céu salpicado de estrelas. O ar era frio e cortante, diferente da brisa amena a que estava acostumado em sua vila natal. Então, sem aviso, uma névoa começou a se formar no horizonte. Surgiu de maneira quase sobrenatural, como se tivesse brotado do próprio oceano. Primeiro era apenas um traço distante, mas em poucos minutos, avançou sobre o barco como um véu fantasmagórico, espesso e úmido. O mundo ao redor do Aurora rapidamente se transformou. A névoa era tão densa que obscurecia as estrelas e engolia a luz dos holofotes, deixando o barco isolado em um vazio inquietante. O silêncio, antes reconfortante, agora era opressivo. Júlio sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e não foi apenas pelo frio. Havia algo profundamente antinatural naquela escuridão. Foi nesse momento que ele ouviu. O som não era um ruído comum do mar ou das máquinas do barco. Era uma melodia, um canto, suave e distante, mas inconfundível. Uma voz feminina, etérea e hipnotizante, flutuava sobre as ondas, misturando-se à névoa como se fosse parte dela. Não era uma música comum, era algo visceral, carregado de uma beleza quase dolorosa que parecia tocar as fibras mais íntimas de sua alma. Júlio congelou no lugar. Seus dedos ainda seguravam a corda que puxava, mas sua mente estava longe dali. A canção parecia chamá-lo, não com palavras, mas com uma força inexplicável que invadia sua consciência. Ele sentiu seus pés começarem a se mover, quase involuntariamente, em direção à proa. Cada nota parecia envolvê-lo como uma maré, puxando-o para um destino que ele não conseguia compreender. Seu coração batia forte, dividido entre a fascinação e uma sensação crescente de perigo. Ele sabia que deveria chamar os outros tripulantes, mas sua voz parecia presa na garganta. Enquanto a névoa se tornava ainda mais espessa, o canto ficava mais claro, mais próximo, e Júlio se viu questionando se tudo aquilo era real ou se o cansaço estava pregando peças em sua mente. Os homens mais velhos da tripulação, calejados pelo tempo e endurecidos pelas batalhas contra o mar, logo perceberam a mudança em Júlio. Seus olhares furtivos, carregados de inquietação, denunciavam o que suas bocas relutavam em dizer. Entre eles, havia um consenso silencioso de que algo não estava certo. Rudes e supersticiosos, acreditavam que o mar guardava segredos sombrios e que aquele jovem, com olhos perdidos e semblante estranho, podia estar sob a influência de forças que eles preferiam evitar mencionar. O velho Ezequiel, o mais experiente entre eles, aproximou-se de Júlio.
Sua figura era uma mescla de autoridade e mistério, rosto sulcado por rugas profundas, barba grisalha desgrenhada e olhos que pareciam enxergar muito além do que a névoa permitia. Ezequiel já navegara por aquelas águas incontáveis vezes, e sua voz, grave como o trovão, carregava o peso de histórias que ele raramente compartilhava. Sem cerimônia, ele segurou o braço de Júlio, seus dedos ásperos como cascos de navio pressionando firmemente a pele do rapaz. Não escute, garoto. O tom de sua voz era quase um sussurro, mas impregnado de uma urgência inconfundível. É o canto da morte. As sereias dessas águas, elas não são como as das histórias que você ouviu na sua vila. Não são belas donzelas de cabelos dourados. Elas são sombras. Arrastam homens para o fundo, roubam suas almas e deixam seus ossos à deriva, perdidos nas profundezas. Os outros marinheiros, que fingiam estar ocupados com suas tarefas, voltaram seus olhares de soslaio para a cena. Alguns fizeram discretamente o sinal da cruz, enquanto outros murmuraram orações em voz baixa. A superstição era uma constante entre eles, e a menção de sereias, ou qualquer criatura do mar que desafiava a lógica, fazia seus corações acelerarem. Mas Júlio, diferente dos veteranos, parecia alheio ao aviso. Seu olhar continuava distante, como se as palavras de Ezequiel não tivessem peso algum diante do poder daquele canto que ressoava em sua mente. O som continuava, doce e hipnotizante, envolvendo Júlio em uma teia de fascinação que ele não conseguia romper. Havia algo na melodia, algo que falava diretamente à sua alma, como se cada nota fosse feita para ele. Ele sentia a necessidade crescente, quase insuportável, de descobrir quem era a dona daquela voz. A ideia de vê-la, de compreender o mistério, superava qualquer medo ou dúvida que pudesse ter. Quando chegou sua vez de fazer o turno de vigia, Júlio estava sozinho no convés. A noite era fria e a névoa ainda mais densa, envolvendo o barco como um casulo fantasmagórico. O som das ondas era quase inexistente, abafado pela espessa cortina de umidade que parecia consumir tudo ao redor. A melodia, no entanto, continuava clara, como se fosse a única coisa viva naquela vastidão de sombras e silêncio. Júlio caminhou até a proa, os passos ecoando fracamente no convés de madeira. Cada centímetro do barco parecia estar impregnado por um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo canto que agora parecia mais próximo do que nunca. A névoa dançava ao redor dele, criando formas distorcidas que brincavam com sua visão e alimentavam sua inquietação. Mesmo assim, ele avançou, movido por uma força que não compreendia, como se estivesse sendo guiado. Foi então que ele a viu. No início, era apenas uma silhueta vaga entre a névoa, quase indistinguível do ambiente ao redor. Mas, à medida que ele se aproximava, os contornos começaram a se definir. A princípio, Júlio pensou que estava vendo uma mulher, seus cabelos longos pareciam flutuar como se fossem parte do próprio mar, e seu corpo era esguio, com uma graça que desafiava a lógica. Ela estava à beira do oceano, parcialmente submersa, como se a água fosse seu lar natural. Os olhos de Júlio se fixaram nela, incapazes de desviar. A luz fraca dos holofotes do aurora mal a iluminava, mas ainda assim havia algo inegavelmente fascinante nela. Seus movimentos eram suaves, quase etéreos, como se não fossem deste mundo. Porém, à medida que ele a observava, uma inquietação começou a crescer em seu peito. Algo estava errado. Ela era bela, sim, mas não de um jeito humano. Sua beleza era algo cruel, arrebatador, como uma chama que atraía mariposas para a morte. O canto continuava, e Júlio sentiu um frio tomar conta de seu corpo, mas não era o frio da noite. Era um calafrio mais profundo, que parecia alcançar sua alma. Ele deu mais um passo, agora na beira da proa, totalmente exposto à névoa e ao desconhecido. A silhueta virou lentamente o rosto na direção dele, e então, ele viu seus olhos. Olhos que não eram de uma mulher, mas de uma criatura que carregava o peso de algo antigo, perigoso e insondável.
A figura feminina emergiu das águas como um sonho tecido pela própria noite, ou talvez um pesadelo enraizado nas profundezas do oceano. Seus cabelos, longos escorrendo pelas costas, brilhavam como ouro líquido sob o tênue brilho da lua, movendo-se de maneira antinatural, como se cada fio fosse animado por uma força invisível. As gotas de água que escorriam de suas mechas reluziam como diamantes, pingando em silêncio de volta ao mar. Seus olhos, um hipnotizante misto de azul e prata, refletiam a luz prateada da lua como dois pequenos faróis, mas também pareciam conter algo mais, uma vastidão fria, uma promessa de mistérios que homem nenhum deveria desvendar. Ela o encarava com um sorriso tímido, delicado, quase inocente. A curva de seus lábios sugeria vulnerabilidade, mas também havia algo naqueles olhos que Júlio não conseguia compreender completamente, algo que fazia seu coração bater mais rápido, não de medo, mas de um fascínio irresistível. Quando ela estendeu uma mão fina e delicada em sua direção, Júlio sentiu-se como se todo o universo tivesse parado por um momento. Sua respiração ficou presa na garganta, e a melodia que antes parecia vir de todos os lados agora parecia surgir diretamente dela, como se o próprio ar ao redor fosse moldado por sua presença. O frio da noite cortante e a umidade sufocante da névoa haviam desaparecido. Júlio sentia apenas o calor inexplicável de sua pele queimando, uma sensação que ele não conseguia ignorar. Cada fibra de seu ser gritava para que ele ajudasse aquela mulher, ou o que quer que ela fosse. A lógica e os avisos de Ezequiel haviam desaparecido como um eco distante. Ele não pensou, não ponderou. Movido por uma sensação de necessidade tão intensa que parecia quase sobrenatural, ele se abaixou, com mãos trêmulas, agarrou uma das cordas enroladas no convés. Com um movimento firme, lançou a corda ao mar, que pousou ao lado da figura misteriosa com um som abafado. Ela não hesitou. Com uma suavidade que era ao mesmo tempo graciosa e inquietante, segurou a corda com dedos longos e pálidos, tão pálidos que pareciam quase translúcidos sob a luz da lua. Seus movimentos eram lentos, quase coreografados, como se cada gesto fosse parte de uma dança antiga e esquecida. Júlio começou a puxar a corda, e a força parecia fluir dele como se sua vontade fosse uma extensão dela. A água ao redor da mulher parecia dançar em redemoinhos sutis, refletindo o brilho da lua e da névoa. Enquanto a puxava para bordo, ele percebeu detalhes que antes haviam passado despercebidos. Sua pele, pálida e sem máculas, parecia quase luminosa, como a superfície de uma pérola recém-descoberta no fundo do mar. Havia algo de etéreo nela, como se não pertencesse inteiramente a este mundo. Quando ela finalmente chegou ao convés, a figura ficou de pé com uma graça sobrenatural. A água escorria de seu corpo em silêncio, como se o oceano ainda se recusasse a deixá-la ir completamente. Suas roupas, se é que se podia chamá-las assim, pareciam feitas de algo fluido e reluzente, como se fossem parte da própria água. Ela o olhou novamente, e aquele sorriso tímido tornou-se mais evidente, mais humano. Júlio sentiu o coração disparar. A presença dela era quase esmagadora, e ele não sabia se o que sentia era fascinação, desejo ou medo. Obrigada, murmurou ela, sua voz doce como mel, mas com um peso estranho que parecia ecoar no ar ao redor. Não era apenas gratidão, havia algo em seu tom que sugeria um objetivo maior, algo que Júlio ainda não podia compreender. Ele ficou ali, parado, sem palavras. Cada instinto dentro dele lutava entre a racionalidade e o encantamento que ela trazia. E, em algum lugar profundo, quase enterrado em sua mente, uma voz, talvez a de Ezequiel, sussurrava um último aviso: você cometeu um erro. Assim que a mulher tocou o convés, o mundo pareceu mudar de maneira quase palpável. A temperatura caiu abruptamente, como se o próprio calor da vida tivesse sido sugado do ar ao redor. O frio era diferente do que Júlio já havia sentido antes, não era apenas físico, mas algo que parecia perfurar até os ossos, carregando consigo uma sensação de vazio e desespero. A brisa úmida da noite,
antes apenas incômoda, agora era um vento gelado que parecia sussurrar segredos sombrios. O ar ficou pesado, denso como chumbo, dificultando até mesmo a respiração. A luz das estrelas, que ainda era visível por entre a névoa, pareceu apagar-se completamente, como se o céu houvesse decidido virar as costas para o que estava prestes a acontecer. Júlio, no entanto, ainda estava enfeitiçado. Seu olhar fixava-se na figura à sua frente, incapaz de desviar. Ele não notou de imediato a transformação ao seu redor, nem percebeu a mudança sutil na postura da mulher. Ela ergueu o rosto, os olhos prateados agora brilhando com uma intensidade que parecia ir além do natural, quase como se uma energia sombria emanasse de dentro dela. Então, ela sorriu, um sorriso que começou tímido, mas rapidamente se alargou, mais do que deveria. Muito mais. O sorriso continuou a crescer, esticando-se de maneira antinatural, rasgando os limites do que um rosto humano poderia suportar. Os lábios se abriram para revelar fileiras de dentes pontiagudos, brancos e afiados como navalhas, que cintilavam à luz fraca do convés. Júlio congelou, seu fascínio dando lugar a um medo visceral que o paralisou por um instante precioso. Ele sentiu um frio ainda mais intenso percorrer sua espinha, uma sensação que o deixou tonto, como se o próprio mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Antes que pudesse reagir ou mesmo gritar, a criatura avançou com uma velocidade assustadora. Suas mãos, que antes pareciam delicadas e humanas, agora eram garras finas e curvas, como de uma fera predadora. Ela o agarrou com uma força inumana, que esmagou o ar de seus pulmões, e em um movimento fluido e brutal, jogou-o na água como se ele não fosse mais do que um boneco de pano. O impacto com a água foi um choque. O frio era como uma lâmina, cortando sua pele e roubando seu fôlego em segundos. Ele afundou por um momento, lutando para voltar à superfície, mas o horror estava apenas começando. Quando finalmente emergiu, ofegante e desesperado, percebeu que algo estava terrivelmente errado. A água ao seu redor parecia viva, pulsando com uma energia que o aterrorizava. E então, ele viu. De todos os lados, mãos começaram a surgir das profundezas. Pálidas, esqueléticas, cobertas de algo que parecia uma mistura de limo e carne apodrecida, elas se moviam como se tivessem vontade própria. As mãos vinham em direção a ele, dedos longos e gelados que agarravam suas roupas, sua pele, tentando puxá-lo para baixo. Havia algo profundamente antinatural naquelas mãos, como se pertencessem a corpos que não deveriam mais existir, mas que, de alguma forma, continuavam a servir aquela criatura. Júlio chutou e se debateu, tentando se libertar, mas era como lutar contra o próprio oceano. Cada vez que conseguia soltar uma mão, outras surgiam para agarrá-lo novamente, mais fortes e mais insistentes. A água parecia tornar-se mais espessa, quase como um lodo que dificultava seus movimentos. O pânico crescia dentro dele como uma chama descontrolada, e seu coração martelava contra o peito. Acima de tudo, o canto continuava. Mas agora, a melodia que antes era doce e hipnotizante havia se transformado em algo grotesco e horrendo. Era um coro de vozes, dezenas, talvez centenas, de tons diferentes que se entrelaçavam em uma cacofonia macabra. Havia algo profundamente errado naquele som, como se fosse feito para corroer a sanidade de quem o ouvisse. Ele parecia ecoar dentro da cabeça de Júlio, preenchendo cada pensamento, cada medo, até que tudo o que restava era o desejo de sobreviver. A água ao seu redor parecia girar, um vórtice escuro que o puxava cada vez mais para o fundo. Júlio lutava com todas as suas forças, mas a cada segundo que passava, sentia a exaustão tomar conta de seu corpo. As mãos não paravam, e o canto não diminuía. Era como se o próprio oceano estivesse conspirando contra ele, decidido a arrastá-lo para as profundezas onde a luz jamais alcançaria. No convés, a tripulação mergulhara em um caos absoluto. Gritos de horror ecoavam pela névoa, misturando-se ao som perturbador do coro sobrenatural que parecia emanar de todos os lados.
A cena era de puro desespero. Homens experientes, que já haviam enfrentado tempestades mortais e dias sem alimento em alto mar, agora se viam reduzidos a presas indefesas diante de algo que não podiam compreender. O capitão, uma figura robusta e de voz normalmente autoritária, tentava gritar ordens, mas cada comando era engolido pela densidade opressiva da névoa e pela cacofonia de gritos e risos que pareciam zombar de seus esforços. A tripulação, em pânico, agarrou o que pôde como armas improvisadas, arpões, facas enferrujadas, pedaços de madeira quebrados do convés. Alguns tentaram resistir, brandindo suas ferramentas contra a figura feminina que agora dominava o navio. Mas era inútil. A mulher, ou o que quer que fosse, movia-se com uma agilidade sobrenatural, esquivando-se com graça e brutalidade. Suas garras, longas e negras como obsidiana, cortavam a carne com facilidade, deixando trilhas de sangue que escorriam pelo convés. Cada golpe dela era seguido por uma risada estridente, uma mistura perturbadora de crueldade e prazer, como se a destruição fosse uma brincadeira para ela. Homens caíam um a um. Alguns gritavam por ajuda, outros murmuravam preces desesperadas enquanto eram arrastados para as profundezas por mãos pálidas e espectrais que emergiam das ondas. As mãos, incessantes e implacáveis, agarravam tornozelos, pulsos e até armas, puxando com uma força que não deixava espaço para resistência. As águas ao redor do Aurora Borealis fervilhavam com essas figuras sombrias, seus rostos disformes aparecendo brevemente na superfície antes de desaparecerem novamente, como sombras vivas ansiosas por arrastar qualquer um que encontrassem. Júlio, por um milagre ou uma maldição, conseguiu se soltar das mãos que o seguravam. Ele chutou com força, seu coração disparado enquanto nadava para longe do barco. Cada movimento era uma luta contra o frio que cortava como navalhas e contra o peso da água que parecia querer engoli-lo. Suas pernas doíam, seus pulmões queimavam, mas ele não parava. Não podia parar. Atrás de si, o Aurora Borealis era uma visão de horror. O barco, que antes parecia inabalável, agora balançava perigosamente, envolto por figuras sombrias que escalavam seus flancos como um enxame. As luzes do convés piscavam de forma intermitente, lançando clarões fracos que iluminavam por instantes os rostos aterrorizados dos poucos homens que ainda lutavam. De pé no convés, a mulher, ou criatura, observava tudo com um olhar que transbordava triunfo. Seus cabelos, agora parecendo feitos de pura luz líquida, dançavam ao vento inexistente, e seus olhos prateados brilhavam intensamente, como se alimentados pela carnificina ao seu redor. Ela parecia uma rainha insana, regendo o caos com autoridade absoluta. Cada movimento seu era gracioso, mas carregado de uma violência latente que fazia Júlio sentir o peso do medo em seu peito, mesmo à distância. O Aurora Borealis começou a ceder. A água subia pelas bordas, como se o próprio oceano tivesse decidido engolir a embarcação. Júlio viu homens serem puxados para as profundezas, seus gritos se transformando em bolhas silenciosas antes de desaparecerem completamente. O barco era arrastado para baixo, inclinado de forma grotesca enquanto figuras espectrais envolviam seu casco, puxando-o inexoravelmente para o abismo. Júlio parou por um instante, flutuando enquanto sua respiração saía em arquejos. Ele não podia fazer nada além de observar. O barco que fora seu lar nos últimos dias, que carregava as esperanças e os sonhos de tantos homens, estava sendo consumido. A criatura no convés virou-se lentamente, como se sentisse seu olhar. Mesmo à distância, ele pôde sentir o peso de sua atenção, aquele sorriso distorcido ainda presente em seu rosto. Era um sorriso de poder absoluto, de um predador que sabia que sua presa não tinha escapatória. Com um último rugido, o Aurora Borealis começou a desaparecer por completo, engolido pela escuridão do mar. Júlio sentiu uma onda de desespero tomar conta de seu corpo, mas também uma centelha de sobrevivência. Sem olhar para trás novamente, começou a nadar com todas as forças que lhe restavam, tentando fugir daquele inferno,
enquanto os ecos dos gritos e do canto grotesco ainda ressoavam ao longe. O oceano parecia maior do que nunca, uma vastidão fria e infinita que o lembrava de que ele estava sozinho, um homem contra o próprio desconhecido. Na manhã seguinte, o mar parecia um espelho, imperturbável e sereno, como se os horrores da noite anterior não passassem de um pesadelo distante. O sol nascente banhava a água com tons dourados, e o céu, agora limpo de qualquer traço de névoa, oferecia uma paz enganadora. Apenas os destroços do aurora borealis, espalhados nas proximidades de um recife traiçoeiro, contavam uma história diferente. Tábuas quebradas, pedaços de redes e fragmentos de carga boiavam preguiçosamente, como os ossos de uma carcaça deixada à deriva. Era tudo o que restava do robusto navio e de sua tripulação. Foi ali, em meio ao silêncio e aos fragmentos de tragédia, que Júlio foi encontrado. Um barco pesqueiro norueguês, atraído pelos destroços, avistou uma figura solitária flutuando em uma tábua de madeira. Ele estava semi-inconsciente, o corpo encharcado, e sua respiração era tão fraca que, por um momento, os homens a bordo pensaram que ele já estivesse morto. Seus dedos estavam rígidos, agarrando a tábua como se sua vida dependesse disso, e seu olhar era o que mais inquietava os pescadores. Quando o içaram para bordo, ficaram imediatamente alarmados. Júlio, que deveria estar aliviado por ser resgatado, não mostrava qualquer reação. Seus olhos, antes cheios de juventude e curiosidade, eram agora dois poços opacos, desprovidos de emoção ou vida. Ele não falava, não chorava, nem sequer parecia reconhecer os homens que o salvaram. Apenas encarava o horizonte com uma expressão vazia, como se sua mente estivesse presa em algum lugar distante, onde nenhum deles poderia alcançá-lo. Mas o que mais chocou os pescadores foi o estado de seu corpo. Quando o deitaram no convés para avaliá-lo, perceberam as marcas. Cicatrizes profundas percorriam seu torso e braços, algumas tão grotescas que pareciam ter sido feitas por garras de animal. As feridas ainda sangravam levemente, suas bordas negras como se queimadas, exalando um cheiro metálico que enchia o ar. Um dos pescadores, um homem velho e supersticioso, fez o sinal da cruz ao vê-las, murmurando algo sobre marcas do diabo. Eram ferimentos que contavam uma história de luta e desespero, uma batalha contra algo que a maioria dos homens jamais encontraria, e que talvez preferissem nunca encontrar. Conforme o barco seguia para o porto mais próximo, os pescadores tentaram falar com ele, oferecer comida, até mesmo aquecê-lo, mas Júlio continuava imóvel, alheio a tudo ao seu redor. Apenas uma vez ele reagiu, quando um dos homens acidentalmente encostou na parte mais profunda de uma das cicatrizes em seu ombro. Júlio soltou um gemido baixo, um som gutural que parecia vir não apenas de sua garganta, mas de um lugar muito mais profundo, de algo quebrado dentro dele. Depois disso, ele voltou ao silêncio. Os pescadores, embora endurecidos por anos no mar, não podiam deixar de sentir um calafrio na presença dele. Júlio não parecia apenas um sobrevivente, ele parecia alguém que havia olhado diretamente nos olhos do abismo e retornado, mas sem trazer sua alma de volta. Os homens evitavam falar sobre o que poderia ter acontecido, mas os sussurros entre eles eram inevitáveis. Alguma coisa, ou alguém, havia causado aquele naufrágio, e eles não estavam dispostos a descobrir mais. Quando finalmente chegaram ao porto, Júlio foi levado às pressas para uma enfermaria. Os médicos fizeram o possível para tratar seus ferimentos, mas até mesmo eles ficaram perplexos. As marcas eram de uma precisão quase impossível, como se não tivessem sido feitas por acidente, mas com intenção. Além disso, Júlio permanecia em um estado quase catatônico, recusando-se a falar, a comer, ou a reagir ao mundo à sua volta. Somente à noite, nos momentos em que o silêncio tomava conta da enfermaria, ele fazia algo que gelava a espinha de quem estava por perto, murmurava. Eram palavras desconexas, pronunciadas em um tom baixo, como se ele estivesse conversando com alguém. Às vezes, apenas repetia a mesma frase,
algo em um espanhol quebrado que os noruegueses não conseguiam entender. Outras vezes, eram sons sem sentido, misturados com sussurros de pavor e dor. Um dos enfermeiros jurou tê-lo ouvido dizer: "Eles estão aqui, eles me observam", antes de Júlio cair novamente em um silêncio profundo. As autoridades investigaram o naufrágio, mas não encontraram explicações claras. Os destroços do Aurora Borealis não apresentavam sinais de tempestade ou colisão. Não havia sobreviventes além de Júlio, e os relatos dos pescadores, embora vagos, indicavam algo que as investigações jamais seriam capazes de confirmar. A história caiu rapidamente no reino das especulações. Uma tragédia no mar, nada mais. Mas os que encontraram Júlio, os pescadores, os médicos, os enfermeiros, sabiam que algo muito mais sombrio havia ocorrido naquela noite. E Júlio? Ele viveu, mas nunca voltou a ser o mesmo. Passou seus dias encarando o mar com aquele olhar vazio, perdido em memórias que ninguém jamais conseguiria arrancar dele. Às vezes, em noites silenciosas, os poucos que ainda tentavam cuidar dele afirmavam ouvir um som vindo de onde ele estava, um som baixo, quase imperceptível, como um canto. Um murmúrio melódico, doce e hipnotizante, que deixava no ar a sensação de que o pesadelo ainda não havia terminado. Que, de alguma forma, aquelas águas ainda o chamavam. Júlio nunca voltou a falar sobre aquela noite. Nem mesmo os médicos, as autoridades ou os curiosos que cruzaram seu caminho conseguiram arrancar uma única palavra sobre o que aconteceu no Aurora Borealis. A cada pergunta, ele apenas desviava o olhar, os olhos opacos fixando-se em algum ponto distante, como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Aos poucos, ele tornou-se um homem recluso, evitando o mar com um fervor quase religioso. Mesmo o som das ondas quebrando contra a costa era suficiente para fazê-lo estremecer e apertar as mãos como se quisesse se agarrar à realidade. Mudou-se para uma pequena vila no interior, longe da costa, longe do cheiro de sal e da memória do oceano. Lá, alugou um quarto em uma pensão modesta e passou os dias em silêncio, vagando pelas ruas estreitas ou sentado em uma cadeira de madeira na varanda, observando o horizonte sem fim, mas agora preenchido apenas por montanhas e campos. As pessoas da vila o viam com curiosidade, mas também com uma ponta de desconforto. Havia algo no olhar de Júlio, algo em sua postura, que parecia carregado de uma dor e de um terror tão profundos que afastavam até os mais simpáticos. Os poucos que o conheceram mais de perto contavam histórias perturbadoras. Diziam que, à noite, especialmente nas noites mais escuras, podiam ouvir Júlio murmurar para si mesmo, palavras desconexas entrecortadas por pausas longas e suspiros pesados. Mas, o que mais chamava atenção, e aterrorizava, era o canto. Pequenos trechos de uma melodia que ele sussurrava quase sem perceber, uma canção doce, mas impregnada de desespero, como um lamento vindo das profundezas. Ninguém conseguia entender as palavras, mas a melodia tinha algo de familiar. Algo que parecia tocar um medo primitivo, como se cada nota carregasse o peso de algo muito antigo e sombrio. Com o passar dos anos, Júlio envelheceu, mas o mistério que o cercava continuava vivo. Havia noites em que os moradores juravam que podiam ouvir o som de ondas mesmo a quilômetros do mar, sempre acompanhado por aquele canto frágil e melancólico que parecia se misturar ao vento. Alguns especulavam que Júlio estava louco, que a tragédia no Aurora Borealis havia quebrado sua mente. Outros, os mais supersticiosos, sussurravam que ele estava marcado, que o oceano o havia deixado viver, mas não o libertara completamente. Diziam que o mar o chamava, que as mãos espectrais que ele tanto temia ainda o perseguiam em sonhos. E assim, o mistério do Aurora Borealis permaneceu. O caso logo se tornou apenas mais uma tragédia marítima perdida no tempo, uma história contada por pescadores em tavernas com pouca luz, algo que começava com "você já ouviu falar", e terminava com silêncios pesados e olhares desconfiados para o oceano. O nome do navio desapareceu dos registros oficiais, como tantos outros antes dele. Mas para Júlio, o canto da morte nunca deixou de ecoar.
Nos seus últimos dias, já com os cabelos brancos e a pele enrugada pelo tempo, ele foi encontrado morto em sua cama. O que chamou a atenção de todos, porém, foi o que havia ao seu redor. No chão de madeira do quarto, marcas de água salgada se espalhavam, formando pequenas poças que não deveriam estar ali. E, sobre a mesa ao lado de sua cama, um pedaço de coxa desgastada pelo tempo, um objeto que ninguém na vila conseguia explicar como havia aparecido. A vila enterrou Júlio em silêncio, mas o canto permaneceu. Alguns juravam ouvi-lo nas noites mais escuras, vindo de onde o velho costumava dormir. Outros diziam que ele se misturava ao som do vento entre as montanhas, um eco distante de uma história que nunca foi totalmente esquecida. Para eles, Júlio não era apenas um homem marcado pelo mar. Ele era a prova de que certas forças nunca nos deixam, mesmo quando pensamos ter escapado. Era uma noite como poucas, em que o céu parecia conspirar contra o mundo. A escuridão era total, sem uma única estrela visível, enquanto nuvens pesadas se acumulavam como muralhas, ocultando até mesmo a lua. O cargueiro Estrela Polar avançava com dificuldade pelas águas revoltas do Oceano Índico, seu casco de aço gemendo sob o impacto incessante das ondas. Trovões retumbavam como o rugido de uma fera invisível, e relâmpagos cortavam o firmamento, projetando sombras grotescas sobre a imensidão negra. Cada estalo de luz revelava brevemente o caos ao redor. Ondas vorazes se erguiam como montanhas líquidas, ameaçando engolir o navio. Na ponte de comando, o capitão Estevão, um homem de meia-idade com cicatrizes que narravam décadas de experiência no mar, mantinha uma postura rígida. Seu uniforme estava encharcado, mas ele parecia indiferente ao frio que penetrava até os ossos. Suas mãos calejadas seguravam o timão com força, enquanto seus olhos atentos varriam o horizonte em busca de qualquer sinal de alívio. Estevão era conhecido por sua calma inabalável, um veterano que já havia enfrentado tempestades capazes de destruir armadas inteiras. Contudo, havia algo naquela noite, algo nas entranhas da tempestade, que o deixava inquieto. Seu maxilar estava tenso, e os tripulantes, acostumados à sua serenidade, começavam a perceber a gravidade da situação. No convés, a tripulação lutava contra os elementos. Homens exaustos tentavam manter as amarras firmes e evitar que a carga escorregasse para fora do navio. Gritos se misturavam ao assobio do vento, e os marinheiros, ainda que calejados por anos de serviço, demonstravam uma inquietação crescente. O cheiro de sal e óleo queimado impregnava o ar, enquanto a embarcação rangia como se reclamasse de cada onda que enfrentava. Então, no meio da escuridão absoluta, uma luz tremeluzente surgiu ao longe. Pequena e frágil à primeira vista, mas pulsando como um farol de esperança. Um alívio palpável percorreu a tripulação como uma corrente elétrica. Um farol, gritou alguém com a voz trêmula de emoção. O capitão Estevão, sem desviar os olhos da luz, ergueu o braço, ordenando: sigam aquela luz. Sua voz era firme, mas havia algo na entonação, talvez cansaço, talvez dúvida, que não passou despercebido pelo imediato Lucas, um homem mais jovem, mas igualmente experiente. Com o senho franzido, Lucas observava a luz com atenção, uma inquietação crescendo em seu íntimo. Enquanto navegavam em direção ao farol, a tripulação começou a relaxar, embora ainda estivesse molhada até os ossos. O ritmo frenético dos trabalhos diminuiu, e conversas baixas emergiram, como se a proximidade da salvação fosse suficiente para dissipar o pavor. A luz se tornava cada vez mais clara, seu brilho atravessando a cortina de chuva. Porém, conforme se aproximavam, a estranheza começou a se insinuar. A ilha de onde vinha o farol não constava em nenhum dos mapas. Era como se tivesse emergido das profundezas do oceano naquela noite específica. Lucas se aproximou do capitão, sua expressão carregada de preocupação. Capitão, isso não me parece certo. Não há registro de farol algum por aqui. Sua voz, geralmente calma,
agora tinha um tom de alerta. Estevão não respondeu de imediato. Sua mão ainda segurava o timão, mas seus olhos estavam fixos na luz, uma luz que parecia vibrar de forma irregular, como se tivesse vida própria. A chuva martelava o vidro da ponte de comando, e o som do vento uivante fazia parecer que o mundo estava sussurrando segredos sombrios. Finalmente, o capitão falou, com a voz mais baixa do que de costume: seja o que for, não podemos ignorar. É nossa única chance. Enquanto o Estrela Polar avançava rumo ao desconhecido, o ar no navio parecia ficar mais denso, quase sufocante. Não era apenas o clima, havia algo na presença daquela ilha, algo invisível, que fazia a pele dos marinheiros arrepiar. E, ainda assim, a luz continuava a chamá-los, como um canto de sereia, irresistível e ameaçador ao mesmo tempo. Estevão ignorou o aviso. O Estrela Polar foi ancorado com dificuldade em uma pequena enseada, onde as águas eram menos agitadas, mas ainda carregavam um peso de inquietação. Os marinheiros, encharcados e exaustos, lutavam para controlar os barcos auxiliares enquanto a chuva parecia se intensificar a cada minuto, como se a tempestade estivesse enfurecida pela audácia deles em desafiar seu domínio. Era como se o próprio oceano quisesse impedi-los de pisar naquelas areias escuras. Quando finalmente desembarcaram, a visão do farol capturou a atenção de todos. Ele se erguia como um monólito antigo, sua presença imponente destacando-se contra o céu que trovejava incessantemente. A estrutura parecia viva, com suas pedras cobertas de musgo brilhando levemente sob a umidade constante. Apesar de sua aparência arcaica e desgastada, a luz girava com precisão, lançando flashes que iluminavam a praia com um brilho frio e quase sobrenatural. Não havia cabos ou geradores visíveis, e mesmo assim, o farol continuava a operar, indiferente à falta de explicações racionais. Vamos passar a noite aqui e partir ao amanhecer, declarou Estevão, tentando manter a ordem entre os homens que olhavam a estrutura com um misto de fascinação e temor. Suas palavras eram firmes, mas não mascaravam a sombra de dúvida que começava a se formar em seus olhos. Lucas, porém, não conseguiu conter sua inquietação. Ele havia passado tempo suficiente no mar para saber que algo estava terrivelmente errado. Aproximou-se do capitão, suas botas afundando na areia pesada. Essa ilha. Começou ele, com a voz baixa, como se temesse ser ouvido por algo além da tripulação. Não deveria existir. Não está em nenhum mapa. Nenhum registro. Algo está errado, capitão. Estevão, em silêncio por um momento, fitou o farol. A luz girava lentamente, mas parecia observá-los. Finalmente, com uma expressão endurecida, ignorou o aviso do imediato, como fizera antes. Temos que descansar. Esses homens estão exaustos. Amanhã navegaremos para longe disso. Mas, mesmo enquanto dizia essas palavras, parecia tentar convencer a si mesmo. Enquanto a tripulação montava acampamento perto da base do farol, o clima permanecia estranho. O vento, antes impiedoso, agora soprava de forma intermitente, carregando um som inquietante que se confundia com o barulho do mar, como sussurros disformes, fragmentados, incapazes de serem decifrados. Alguns marinheiros pararam para ouvir, trocando olhares incertos. Outros ignoraram, preferindo se concentrar na tarefa de montar lonas improvisadas e garantir que o equipamento permanecesse seco. A primeira hora de descanso trouxe um silêncio tenso. Muitos dos homens dormiam profundamente, exauridos pela tempestade, enquanto outros permaneciam acordados, incapazes de afastar a sensação de que estavam sendo observados. O próprio farol parecia estar vivo, sua luz se movendo de forma quase intencional. Foi então que os gritos começaram. Um som agudo e cheio de pavor rasgou o ar, vindo de uma das barracas mais afastadas. O marinheiro que estava de guarda se levantou abruptamente, empunhando sua lanterna com mãos trêmulas. "O que foi isso?" exclamou ele, girando para olhar ao redor. Outros homens saíram de suas tendas às pressas,
olhos arregalados, enquanto a chuva, agora mais leve, parecia transformar os sons em ecos que vinham de todos os lados. Quando chegaram à barraca de onde o grito havia partido, o que encontraram gelou o sangue de todos. A lona estava revirada, rasgada em tiras como se garras afiadas tivessem passado por ali. No chão, um rastro de areia escura levava até as rochas próximas, mas do ocupante da barraca não havia sinal. Apenas o silêncio pesado e a luz do farol, que girava incessantemente, lançando seu brilho gélido sobre a cena. Lucas aproximou-se de Estevão, os olhos fervilhando de temor e desconfiança. Eu disse, capitão. Essa ilha não é normal. Precisamos sair agora. Mas antes que Estevão pudesse responder, um novo som surgiu, mais profundo e perturbador, um ruído baixo, como uma respiração vinda das entranhas da própria terra. O pânico tomou conta da tripulação como uma maré implacável, avassaladora e incontrolável. Os gritos, abafados pela chuva incessante, ecoavam pela praia como se vindos de todas as direções, misturando-se com o som do vento e o assobio sinistro que parecia emanar do próprio farol. Marinheiros, homens endurecidos por anos de vida no mar, agora estavam paralisados ou correndo em todas as direções, como se tentassem escapar de uma ameaça invisível que rondava no escuro. Henrique, um dos marinheiros mais jovens e impulsivos, foi o primeiro a agir, quebrando o caos com um grito que cortou o ar, no topo. Eu vi algo se movendo no farol. Seus olhos arregalados brilhavam com uma mistura de terror e fascinação. Sem esperar por respostas, ele começou a correr na direção da estrutura, seus passos afundando na areia molhada. Os outros hesitaram, trocando olhares incertos. O capitão Estevão, normalmente a rocha que sustentava a moral da tripulação, parecia momentaneamente perdido, seus olhos fixos na torre iluminada. Finalmente, foi Lucas quem quebrou o impasse. Não podemos deixá-lo sozinho. Sua voz era urgente, carregada de autoridade e medo reprimido. Com relutância, os homens começaram a segui-lo, seus corações martelando contra as costelas enquanto se aproximavam da torre que agora parecia muito mais ameaçadora do que quando a avistaram pela primeira vez. Ao entrarem, foram imediatamente tomados por uma sensação de desconforto inexplicável. O ar dentro do farol era pesado, denso, com um cheiro acre de mofo e algo mais, algo metálico, quase como sangue velho. A estrutura, que por fora parecia deteriorada, revelava um interior surreal. As paredes eram revestidas de pedra úmida e escura, como se a torre estivesse absorvendo a própria tempestade. A luz do farol, vista de fora como um sinal de esperança, lançava agora um brilho pálido e inquietante pelas frestas. O salão principal era dominado por uma escada em espiral, que subia aparentemente sem fim, suas bordas gastas indicando décadas, talvez séculos, de uso. A madeira rangia sob os pés dos homens, mas permanecia robusta, como se zombasse da passagem do tempo. No centro do salão, uma visão perturbadora os paralisou. Sentado diante de uma escrivaninha, coberta de papéis amarelados e quebradiços, estava o corpo mumificado de um homem. Ele vestia um uniforme de marinheiro de outro século, completo com um distintivo enferrujado que identificava sua função, operador do farol. A pele seca e esticada do cadáver parecia grudada aos ossos, e os olhos fundos e vazios estavam fixos nos papéis à sua frente, como se ainda estivesse escrevendo. Era como se o tempo tivesse parado para ele no momento exato de sua morte. Meu Deus! Murmurou Henrique, recuando instintivamente, enquanto Lucas se aproximava cautelosamente, atraído pelos papéis que se espalhavam pela escrivaninha. Suas mãos trêmulas alcançaram o documento mais próximo, os dedos hesitando antes de tocar o papel frágil. São relatos. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas no silêncio do salão, todos ouviram claramente. Lucas começou a folhear os manuscritos, cada página revelando algo mais perturbador que a anterior. Cada folha descrevia em detalhes macabros os últimos momentos de marinheiros que haviam encalhado na ilha ao longo dos anos.
Descrições vívidas de gritos, perseguições, criaturas na escuridão. Algumas narrativas eram tão antigas que pareciam pertencer a outra era, escritas em tinta que mal resistira ao tempo. Mas o que realmente gelou o sangue de Lucas foi a última entrada. Capitão Estevão e sua tripulação, Estrela Polar, novembro de 2024. Ele leu o título em voz alta, sua voz trêmula ecoando na sala. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Cada homem sentiu um arrepio percorrer a espinha, suas respirações agora ofegantes. Lucas virou a página, e ali estava uma descrição assombrosa, detalhes dos eventos que haviam vivido até aquele momento. A tempestade, o avistamento do farol, a descoberta da ilha. Tudo estava ali, descrito com uma precisão aterrorizante, como se alguém estivesse narrando suas vidas em tempo real. Isso não faz sentido? Balbuciou Lucas, seus olhos fixos na caligrafia irregular e quase tremida do último relato. Essas descrições? Elas parecem prever o que vai acontecer conosco. Sua voz quebrou, e ele olhou para o capitão, que permanecia imóvel, seus olhos presos ao corpo mumificado. Antes que pudessem reagir, um ruído profundo ecoou pela torre, como um gemido vindo de suas fundações. As paredes pareciam vibrar levemente, e a luz do farol começou a pulsar, mais rápida, quase como um coração batendo em desespero. Lucas largou os papéis, e os marinheiros recuaram instintivamente, olhando ao redor, esperando que algo, ou alguém, surgisse das sombras. Foi então que Henrique, o primeiro a correr até o farol, gritou novamente. Mas dessa vez, não era de coragem. Era puro pavor. Algo está descendo a escada. Enquanto liam, o silêncio pesado do farol foi rompido por um som profundo e metálico, que ecoou pelas paredes como um aviso sombrio. Passos, lentos, arrastados, e cada vez mais próximos. Eles reverberavam pela escadaria de ferro, como se o próprio farol estivesse amplificando o som, tornando impossível ignorá-lo. Os homens se entreolharam, suas respirações presas, o terror crescendo com cada batida rítmica que ecoava do alto. Cada passo parecia carregar um peso além do físico, algo ancestral, que apertava os corações dos presentes como uma mão invisível. Um calafrio percorreu todos quando, finalmente, ergueram os olhos para a escada. Na penumbra, uma figura encapuzada emergiu, movendo-se com uma lentidão calculada. Era alta, esguia, e envolta em um manto negro que parecia absorver a pouca luz que restava. À medida que descia, o brilho da lanterna tremeluzente iluminava seus traços cada vez mais perturbadores. Os olhos, profundos e completamente negros, eram abismos que não refletiam nada, nem a luz, nem a humanidade. Os marinheiros recuaram instintivamente, os músculos travados pelo pavor. Era como se o tempo houvesse parado, cada segundo esticado ao limite pela presença esmagadora daquela entidade. Ela não falou. O silêncio era mais opressor do que qualquer palavra. Em vez disso, ergueu lentamente uma mão ossuda, com dedos longos e deformados, cobertos por uma pele pálida que parecia mais morta do que viva. Com um movimento deliberado, apontou diretamente para o capitão Estevão. "Corram!" gritou Henrique, sua voz aguda rompendo o torpor que havia tomado conta dos homens. Ele tentou puxar os outros, mas a ordem veio tarde demais. Uma névoa densa começou a se formar no chão, surgindo como se fosse exalada pelas próprias pedras do farol. Primeiro fina, mas logo se tornou espessa e pulsante, movendo-se com uma vida própria. Ela rastejava como dedos famintos, envolvendo os pés dos marinheiros, subindo por seus corpos enquanto um frio sobrenatural tomava conta do ambiente. Um por um, os homens foram tomados pela névoa. Não houve gritos, apenas expressões congeladas de horror enquanto seus corpos desapareciam como se estivessem sendo tragados pela própria ilha. Era um desaparecimento silencioso, cruel, como se a névoa apagasse não apenas suas presenças físicas, mas suas existências inteiras. Os olhos de Estevão estavam fixos em seus homens enquanto eles eram engolidos,
impotente para salvá-los. Cada rosto desaparecia no branco opaco, deixando apenas o vazio. O capitão tentou correr, mas a névoa se fechou ao seu redor, densa como um muro. Ele lutava para respirar, os pulmões ardendo com o cheiro metálico que impregnava o ar. Suas pernas, antes ágeis e fortes, agora pareciam chumbo. A névoa o empurrava, como se mãos invisíveis o conduzissem para frente, na direção da figura encapuzada que permanecia imóvel no centro do salão, como um juiz aguardando o momento de proclamar sua sentença. "Por que está fazendo isso?" gritou Estevão, sua voz misturando raiva e desespero. Mas a entidade não respondeu. Ficou ali, imóvel, os olhos negros fixos nele, transmitindo uma presença que falava mais do que palavras. O silêncio era uma condenação em si, pesado e opressor. Estevão sentiu o chão ceder sob seus pés, como se a própria realidade estivesse desmoronando. O capitão foi o último a sucumbir. A névoa o envolveu por completo, como uma maré gélida e implacável. Ele tentou resistir, mas foi inútil. No último instante, seus olhos se fixaram na luz inabalável do farol, que continuava a girar, indiferente ao horror que testemunhava. A última visão de Estevão foi o brilho pulsante, antes de ser arrastado para a escuridão, como seus homens antes dele. O farol permaneceu. E com ele, a névoa, aguardando em silêncio sua próxima vítima. Alguns dias depois, o Estrela Polar foi encontrado à deriva por um navio pesqueiro que cruzava aquelas águas traiçoeiras. De longe, a embarcação parecia intacta, sua silhueta recortada contra o horizonte enevoado, com as velas parcialmente rasgadas balançando ao sabor do vento. Era uma visão estranhamente pacífica, como se o cargueiro tivesse sido abandonado em meio a um dia comum. Mas, ao se aproximarem, os pescadores notaram algo inquietante. Não havia qualquer sinal de movimento no convés. Nenhuma figura humana à vista, nem mesmo sons comuns de um navio vazio, o ranger do madeirame ou o eco de passos distantes. Apenas um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo som das ondas batendo contra o casco. O cheiro de maresia era forte, quase enjoativo, mas havia algo mais. Algo metálico, amargo, que parecia prender-se ao ar ao redor da embarcação. Quando finalmente subiram a bordo, a sensação de desconforto aumentou. O convés estava impecavelmente arrumado, mas vazio, como se a tripulação tivesse desaparecido no meio de suas tarefas diárias. As cordas estavam firmes, os contêineres intactos. Nem mesmo sinais de luta ou emergência podiam ser encontrados. Era como se todos tivessem evaporado, deixando para trás apenas a embarcação fantasma. Dentro da cabine do capitão, a cena era ainda mais perturbadora. A mobília estava no lugar, os instrumentos náuticos alinhados cuidadosamente, mas o ambiente carregava um peso invisível, uma sensação opressiva que parecia sufocar os que entravam. O diário de bordo, geralmente usado para registrar o cotidiano da viagem, estava aberto sobre a escrivaninha de Estevão. As páginas anteriores estavam preenchidas com anotações detalhadas e meticulosas, mas a última página destoava. Uma única frase, escrita repetidamente, preenchia as linhas do papel. As palavras haviam sido traçadas com força, quase furando o pergaminho, como se fossem o último ato desesperado do autor. A luz nunca apaga porque alimenta-se da escuridão dos homens. A caligrafia, irregular e frenética, revelava um desespero que parecia transcender o papel, como um grito silencioso deixado para quem ousasse ler. Os pescadores não ficaram para explorar mais. O medo que sentiam era palpável, como se as paredes do navio sussurrassem segredos que não deveriam ser ouvidos. Eles abandonaram o Estrela Polar, deixando-o à deriva, e retornaram apressados ao seu curso. Mas o que encontraram naquela embarcação os acompanharia pelo resto de suas vidas. Desde aquele dia, histórias começaram a circular entre os marinheiros que cruzam a região. Falavam de um farol misterioso, que aparecia em noites de tempestade como uma promessa de salvação.
Uma luz hipnotizante que brilhava com intensidade sobrenatural, convidando os navios em apuros a seguirem seu caminho. No entanto, aqueles que conhecem as lendas sabem a verdade. Aquela luz não guia os perdidos para a segurança, ela os atrai para um destino sombrio, um destino do qual ninguém retorna. Dizem que o farol não é um marco de segurança, mas um julgador invisível, que aparece para aqueles que carregam pecados ocultos ou almas perturbadas. Ele não ilumina o caminho, mas revela os cantos mais sombrios do coração humano, alimentando-se das fraquezas e das trevas que cada um carrega. Os pescadores que navegavam perto daquele trecho do oceano começaram a notar fenômenos estranhos. Ventos que sussurravam palavras incompreensíveis, como lamentos distantes, e ondas que pareciam carregar gritos abafados, os gritos daqueles que sucumbiram à tentação da luz. Em noites particularmente escuras, alguns juram ouvir vozes chamando por socorro, ecoando no vazio. Mas ninguém ousa seguir esses sons. O estrela polar nunca mais foi visto. Alguns dizem que o navio foi tragado pelas mesmas águas que o devolveram vazio, enquanto outros acreditam que ele ainda navega, um fantasma errante, guiado por uma luz que nunca se apaga. O farol permanece uma presença sombria, uma advertência para aqueles que ousam desafiar as forças inexplicáveis do mar. Nas noites mais escuras, quando o céu está carregado e o oceano em fúria, o farol reaparece, sua luz pulsante cortando a tempestade, um convite traiçoeiro que poucos conseguem resistir. E para aqueles que não retornam, a luz continua a brilhar, alimentando-se da escuridão de suas almas perdidas.